Praticamente em todos os vídeos aqui do canal eu falo sobre backtest, mas eu nunca fiz um vídeo explicando o que é ou ensinando a fazer. Então fica até o final desse vídeo se você quiser entender o que é backtest e aprender a fazer do jeito que eu faço. E aí pessoal, eu sou o Fábio, esse aqui é o canal Só Trade Top e como vocês sabem, aqui no canal eu sempre trago uma visão mais sistemática sobre o trade, com setups, com gestão de risco, com resultados de backtest. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que isso me ajuda demais. Em poucas palavras, o backtest é uma forma da gente testar um setup de trade para decidir se a gente vai colocar ele em prática na nossa conta ou não. E nesse vídeo eu quero conversar com vocês um pouco sobre isso, a forma de fazer, as métricas e como avaliar os resultados da forma que eu faço. E a primeira coisa que a gente precisa para fazer um backtest é um setup de trade. E um setup de trade nada mais é do que um conjunto de regras que vai definir pra gente o ponto de entrada, o ponto de saída e o tamanho da posição para cada trade. E o backtest consiste em pegar esse conjunto de regras e aplicar no gráfico passado do ativo que a gente quer testar, definindo sempre o tempo gráfico. Muito importante a gente definir o tempo gráfico, porque operar um setup, por exemplo, em gráfico de 1 hora pode ser completamente diferente do que operar esse mesmo setup em gráfico de 4 horas ou em gráfico de um dia. Então a gente precisa definir o ativo e o tempo gráfico que a gente quer usar para fazer o backtest. E quando a gente aplica o setup no gráfico histórico, a gente consegue ver todos os trades que teriam acontecido com esse setup. E ao ver esses trades, a gente consegue ver se o trade ganhou, se o trade perdeu, quanto ganhou ou quanto perdeu. A gente consegue ver quantos trades existiram nesse período de tempo testado. E com todos esses trades do passado, a gente consegue definir algumas métricas que vão ajudar a gente a tomar a decisão se esse setup é bom ou não nesse ativo e nesse tempo gráfico. Então as principais métricas que eu uso são a quantidade de trades, o lucro líquido, a porcentagem de acerto, o drawdown máximo, a expectativa matemática e o fator de recuperação. A ideia aqui é que com essas métricas a gente consegue estimar os resultados de aplicar esse setup no futuro. Então a gente pode colocar esse setup em prática na nossa conta e ter uma ideia mais ou menos de como ele deve performar. Mas o backtest também tem algumas desvantagens, tá? Que eu vou citar duas para vocês. A primeira delas é que a gente pode colocar algum tipo de viés no nosso backtest. Por exemplo, a gente pode fazer o backtest em um período de alta muito forte de um ativo. Então o setup pode ter um resultado bom em um período de alta, mas ele não foi testado em um período de lateralização, por exemplo, ou um período de queda. Então a gente não tem como saber que tipo de resultado esse setup traria nesses tipos de mercado. E a outra desvantagem é o overfitting. O overfitting acontece quando a gente ajusta o nosso setup a um ponto em que ele fica perfeito para o gráfico histórico. Então, por exemplo, vamos supor que o seu setup usa algum tipo de média, né? Uma média de 21 períodos, por exemplo. Só que à medida que você vai testando esse setup, você vê que a média de 17 poderia ser melhor. Então a média de 17 tem um resultado absurdo comparado com a média de 21. Isso pode ser resultado de um overfitting. Então você ajustou esse setup perfeitamente para ele funcionar nesse período de tempo, mas não significa que ele vai performar dessa forma daqui para frente. Eu vou fazer um vídeo específico sobre overfitting e como evitar esse tipo de coisa, mas esse vídeo vai ficar mais para frente aqui no canal, então não se esquece de se inscrever para não perder nada. Bom, então vamos para a parte prática e vamos fazer um backtest aqui de forma manual usando o TradingView. A gente vai fazer esse backtest no gráfico do Bitcoin dólar da Binance em tempo gráfico diário, ou seja, cada candle representa a negociação de um dia. E o nosso sinal de compra vai ser o engolfo de alta. E para identificar os engolfos de alta, a gente vai usar a ferramenta nativa do TradingView mesmo, tá? Eu já vou mostrar para vocês aqui na tela. A gente vai entrar no trade no fechamento do engolfo de alta, o nosso stop loss vai estar posicionado na mínima do engolfo e o nosso alvo vai ser a projeção da amplitude do engolfo a partir do ponto de entrada. E a amplitude do engolfo a gente vai medir pela distância entre a máxima e a mínima dele. E a nossa posição vai ser variável para manter um risco de 1% sobre o capital de trade em cada trade. Eu já vou mostrar para vocês como faz isso. E a gente vai identificar todos os trades com essas características no gráfico passado do Bitcoin dólar da Binance em gráfico de um dia e a gente vai registrar esses trades em uma planilha. Eu vou deixar essa planilha disponível para vocês aqui na descrição do vídeo. Bom, então vamos para a tela para a gente ver a parte prática. Bom, pessoal, então eu tô aqui na tela do TradingView no gráfico do Bitcoin dólar diário na Binance e aqui eu vou colocar na tela para vocês o indicador de engolfos de alta, tá? Então eu abro aqui indicadores, venho aqui em padrão de candlestick e procuro aqui o engolfing bullish. E agora vocês vão ver aqui na tela que ele já marcou pra gente todos os engolfos de alta, tá? Aqui a gente vê, por exemplo, a marcação em azul, aqui outro, aqui para trás tem outro. Então o que a gente tem que fazer aqui é procurar o primeiro engolfo do gráfico, tá? A gente vê aqui que esse aqui é o primeiro e aqui já aconteceu uma coisa legal para a gente ter uma ideia de como faz o backtest. A gente tem um engolfo aqui e logo tem outro engolfo aqui em seguida.
O que a gente faz aqui? Se a gente entrou no trade nesse primeiro engolfo e a gente ainda está no trade posicionado quando apareceu o segundo engolfo, a gente ignora ele, tá? A gente não acumula posições. Mas isso é uma regra do setup que eu defini aqui. Então, se você quer acumular posições, se tem novos sinais, você testa acumulando posições. Beleza? Então, a gente vai usar esse engolfo aqui, é o nosso candle de sinal, tá? E a gente vai entrar no fechamento dele, tá? Aqui em cima, no fechamento dele, é o nosso ponto de entrada. Então, se a gente vier aqui em cima no TradingView, a gente tem abertura, máxima, mínima, fechamento, né? Os valores aqui em cima. Se a gente posiciona o mouse em cima do engolfo, a gente vê aqui que o valor de fechamento dele foi de 8.903 dólares. Então esse é o ponto de entrada do nosso setup. Então 8.903 dólares, eu venho aqui na planilha e registro aqui ponto de entrada 8.903 dólares. E já registrou lá e ele já vai começar a encher a planilha, né? Tudo isso aqui é cálculo automático, tá? Então aqui ele já vai encher automaticamente e aqui ele vai tirar as estatísticas também automaticamente. Então a gente já colocou aqui o valor de entrada, a gente precisa colocar agora o valor do stop inicial e o valor de saída. Então vamos voltar para o gráfico. Então no setup, as regras, a gente tinha deixado claro que a saída, né, era ou no alvo ou no stop. O stop ia ser na mínima do candle de sinal. Então a mínima desse engolfo, se a gente ver lá em cima, é 8.053, tá? Esse valor ele sai aqui, ó. Se vocês não estão conseguindo ver, aqui é a mínima, ó. Então, olha lá, 8.053 é o valor da mínima, esse é o valor do stop. Então, eu vou lá e registro. Stop inicial, 8.053. Bom, então a gente já registrou aqui o stop inicial, agora a gente precisa registrar a saída do trade. A gente precisa ver se foi um trade que saiu no alvo ou saiu no stop e registrar o valor de saída aqui. Então, a gente volta para o gráfico, a gente vai projetar o alvo dele. Então, a gente vem aqui nas linhas, seleciona uma linha de tendência, ativa o imã. Coloca aqui na máxima até a mínima, essa linha. E agora a gente vai pegar essa linha e vai jogar para cima, com base no fechamento do candle, tá? Então a gente fecha aqui, a gente já tem a linha aqui, a gente vai projetar uma linha agora horizontal. No topo dessa linha, né, a gente já tem aqui a linha amarela, é o nosso alvo. Então nesse trade específico, a gente entrou aqui no fechamento do candle, né? A gente entrou aqui, né, no fechamento do candle, e a gente saiu aqui no alvo, né? Ele não pegou o stop estava posicionado aqui embaixo, na mínima do candle de sinal, estava posicionado aqui nessa linha vermelha, né? Nessa linha vermelha estava posicionado o stop, ele subiu e pegou o nosso alvo aqui em cima. Então o valor de saída do trade foi no alvo, que a gente vê aqui na escala, 9.855,85. Então a gente registra lá, 9.855,85 e olha só, ele já calcula pra gente aqui todos os números desse trade, tá? Então, por exemplo, o alvo, ele tinha uma amplitude de 9,55%, o trade saiu com lucro de 10,7% e a posição foi de 10,47% pra gente arriscar 1% do capital, beleza? Se a gente pegar a conta aqui, ó, ele pega 1% e divide pelo tamanho do stop, para medir o tamanho da posição correta para a gente nunca arriscar mais do que 1% por trade, beleza? O resultado sobre a banca, né, desse trade, então a gente ganhou 10% no trade, mas o impacto no nosso capital de trade foi de 1,2%, e o nosso capital aqui, eu estou simulando uma banca de $1.000, né, e passou de $1.000 para $1.011,21. E aqui ele vai calculando o drawdown automaticamente também, né? Nesse caso aqui não é um drawdown porque é positivo, beleza? E aqui ele já sai todas as estatísticas também automaticamente. Bom, então eu vou fazer mais um exemplo para vocês verem, beleza? Então esse segundo engolfo aqui, né, a gente estava posicionado ainda, então eu não vou entrar nesse trade aqui, vamos procurar o próximo, tá? Então o próximo engolfo, ó, é esse aqui. Então esse engolfo aqui a gente já tem que o stop ele está posicionado na mínima do candle de sinal, tá? Vou pegar o imã aqui, posicionar aqui na mínima. O ponto de entrada ele está no fechamento, eu vou colocar a linha no fechamento, vou deixar essa linha verde e vou colocar uma linha agora para a gente projetar o nosso alvo, tá? Então vou pegar a linha de tendência, vou projetar aqui da máxima até a mínima e vou jogar esse valor para cima do fechamento. E agora eu projeto uma linha horizontal no máximo da linha, né, projetada, que seria o alvo. Então eu jogo aqui a linha e essa aqui vai ser a linha do alvo. Vou deixar ela amarela como a anterior.
Beleza? Então a gente já tem aqui todos os valores que a gente precisa, né? Então vou apagar a linha anterior aqui. Olha só, então a gente entrou em 10.324, vou registrar lá, 10.324. O stop estava em 9.350, que é a linha vermelha aqui que a gente vê aqui, né, na escala, 9.350. E a gente saiu desse trade aqui no alvo também, né? A gente vê aqui que ele não pegou o stop, né? Ele entrou aqui na linha verde e saiu aqui na linha amarela. Ele não voltou, ele não recuou para pegar a linha vermelha aqui. Ele saiu na linha amarela e a linha amarela marca pra gente 11.426,56. 11.426,56. Olha lá, então ele já registrou pra gente que esse trade específico também teria tido um stop ali de 9,4%. O resultado do trade foi 10,68%. A posição foi de 10,6%. O resultado sobre a banca, né, o impacto desse trade na banca de trade foi de 1,13%. E aqui o nosso capital passou de 1.011 dólares para 1.022 dólares. Beleza? E ele já vai registrando aqui automaticamente. Bom, então acho que vocês entenderam a dinâmica. Agora eu vou fazer todos os trades aqui desse backtest manualmente, vou registrar na planilha e eu já volto para vocês rapidinho, tá? Eu vou acelerar o vídeo aí enquanto eu faço. Bom pessoal, então eu acabei de registrar aqui todos os trades desse backtest, foram 15 trades em total. Registrei aqui a data de início do backtest e a data de final, que é a data de hoje, para um total de 3,65 anos de backtest, tá? Foram 15 trades no total. Desses trades, 6 foram com lucro e 9 foram com prejuízo, uma porcentagem de acerto de 40%. Essa porcentagem de acerto ela é boa, tá? Para um setup seguidor de tendências. O lucro líquido do backtest aqui foi negativo, tá? Então significa que ele perdeu dinheiro no período testado, menos 1,9%. E aqui o lucro líquido anualizado, tá? Que é o quanto ele deu de lucro no ano, foi menos 0,5% por ano, o que esse setup gerou. A expectativa matemática tá negativa, obviamente, porque deu prejuízo, né? Ele não é um setup que gera lucro no longo prazo. O drawdown máximo dele, que é o máximo que o nosso capital chegou a recuar depois de um topo, foi de menos 6,69%. E o fator de recuperação aqui negativo porque ele deu prejuízo no período testado. Então, como que eu faço para selecionar um setup? Né? Esse aqui, obviamente, eu não selecionaria porque os resultados dele são ruins, ele gera prejuízo no longo prazo. Mas um setup que eu escolheria para operar na minha conta, por exemplo, teria que ter, obviamente, lucro líquido positivo, isso geraria uma expectativa matemática positiva também. Eu não olho tanto para o valor do lucro líquido, eu olho mais para a relação entre lucro líquido e drawdown máximo, que seria o fator de recuperação aqui. Então, eu espero ter um fator de recuperação anualizado. O que é isso? É pegar o lucro líquido anualizado, né, que seria essa linha aqui, e dividir pelo drawdown máximo do período. Então eu tento pegar esse fator de recuperação anualizado de mínimo 5. Tá? Então o lucro líquido anualizado tem que ser pelo menos 5 vezes maior do que o drawdown máximo. Esse é um dos critérios que eu uso para selecionar um setup para rodar na minha conta. E depois disso, o que eu olho é a porcentagem de acerto. Eu considero mínimo 40%. Se for menor do que 40%, eu não opero, mesmo que o fator de recuperação seja maior que 5. E o outro fator é o número de trades. Então 15 trades para mim é muito pouco para eu colocar para rodar na minha conta. Eu prefiro setups que tenham pelo menos mais de 20, 50, mais de 100 trades, se for possível. Quanto mais trades, melhor, porque isso significa que a amostra de trades, né, que é isso que a gente tem aqui, é mais confiável. Né? Quanto mais trades, melhor. E isso garante também que a gente testou o setup em vários períodos de tempo. Então a gente vai ter trades em períodos de alta, em períodos de baixa, em períodos de lateralização. E com isso a gente sabe que o nosso setup ele funciona em qualquer tipo de mercado. Beleza? Então essa planilha aqui eu vou deixar para vocês disponível aí na descrição para vocês poderem fazer backtest manualmente no TradingView dessa forma que eu passei para vocês. E além de fazer o backtest manualmente, você pode fazer o backtest automaticamente, tá? Para você não perder todo esse tempo vendo trade a trade na tela. Para isso eu tenho um serviço de assinatura onde você vai ter acesso a mais de 30 setups de trade, tá? Todos esses setups que vocês estão vendo aqui na tela, né? 1, 2, 3 de compra, ATR Parabolic SAR, ATR Parabolic SAR para futuros, bandas de Bollinger deslocadas, bandas de Bollinger seguidor de tendências, enfim, uma infinidade de setups aqui para vocês testarem. Eu vou colocar um na tela aqui, o Parabolic SAR, por exemplo.
Então aqui no caso desse setup específico, ó, o TradingView já registra pra gente na tela todos os trades, né? Ó, ele coloca a setinha azul na entrada e a setinha rosa na saída. E com isso ele vai registrando trade a trade do mesmo jeito que a gente registrou na planilha agora há pouco. E se você vier aqui em teste de estratégias, na lista de trades, ó, ele sai trade por trade, o ponto de entrada, o ponto de saída e aqui todas as estatísticas que eu calculei lá na planilha. Tá? Então trade por trade ele registra e aqui ele dá essas estatísticas gerais, né, que é o que a gente calculou aqui nessa tabela da planilha, tá? Então aqui o TradingView diz pra gente que essa estratégia, por exemplo, no gráfico do Bitcoin, dólar diário, teria gerado 30% de lucro, 32 trades, 43% de acerto, 4,21% de drawdown máximo e expectativa matemática positiva de 0,96%. Então facilita muito, né, na hora de testar. Vocês viram aqui que eu fiz em questão de segundos. A gente já tem os resultados, enquanto que eu demorei aqui quase 1 hora para fazer o backtest manual de 15 trades somente do outro setup que a gente estava testando. Tá? E assim você pode colocar qualquer setup na tela e ver os resultados. Né? Então, por exemplo, aqui a bandas de Bollinger seguidor de tendência. Se eu colocar aqui na tela, ó, já sai o resultado aqui automaticamente. Né? Então ela teria um resultado melhor ainda, né? 88% de lucro, 33 trades, 45% de acerto, enfim. E aqui sai todos os trades, para você poder fazer os seus testes no Excel. Se você quiser também validar tudo isso aqui no Excel, você consegue exportar essa lista e fazer os mesmos cálculos que a minha planilha aqui tem. Então se você quer ter acesso a essas estratégias automáticas, entra em sotrade.top e lá você vai ver todos os detalhes de como funciona, tá? Você inclusive pode usar isso aqui para automatizar os seus trades, se você quiser. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Eu sei que ele foi um vídeo um pouco mais longo do que o normal, mas era um vídeo importante que eu precisava trazer aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like aí embaixo, se inscreve no canal. Se ficou qualquer dúvida, deixa um comentário aí embaixo que eu respondo todo mundo. E é isso. Muito obrigado para quem viu até aqui. Um abraço e até a próxima.